quando Jesus voltar, aquilo que irá nos dar o acesso à eternidade com Ele não vai ser o quão bonito cantamos para Ele, nem o quanto de vezes lemos a Bíblia, muito menos a quantidade de cultos que frequentamos, nem a quantidade de dízimos, de ofertas e de primícias que temos, nem o quanto de pessoas ajudamos, quantas pessoas ajudamos. O que vai nos dar acesso à eternidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os santos anjos, vai ser o quanto nós somos conhecidos dele e o quanto ele é conhecido de nós. É o quanto nós somos conhecidos dele e o quanto ele é conhecido de nós. E essa palavra conhecer, ele é bem interessante para a nossa linguagem, que é muito pobre. O português, ele é uma linguagem pobre. O significado é muito vago. Conhecer é alguém que passa a ser conhecido, não é? Eu não te conhecia, hoje eu te conheço. É alguém que eu vejo pela primeira vez. Não conhecia, não te conhecia. Prazer em te conhecer, não é assim? Muito prazer em te conhecer. Primeira vez que sabendo a pessoa. Para nós, os brasileiros, o povo que mora no Ocidente, conhecer é isso. Mas para quem mora no Oriente, conhecer é diferente. Se você nem chegar lá no Oriente e dizer prazer em te conhecer, é capaz de você levar umas bufetadas. Porque conhecer no Oriente é conhecer intimamente, como uma relação sexual. É ser um com essa pessoa. Isso é conhecer. Por isso que você pode... Abre sua Bíblia aí, só para você não achar que eu estou maluco, beleza? Depois de você me olhar assim, tipo, o pastor está maluco, beleza? Aleluia. Gênesis capítulo 3. Vou te mostrar aqui na Bíblia. Quem quer aprender um pouco mais? Essa não é a mensagem ainda, irmão. Só o esquenta, amém? Isso. Só o esquenta do Jeová, do papai. Ela está se recuperando. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, amados. Me perdoe. Gênesis capítulo 4, verso 1. Agora está certa a referência. O que está escrito aí na sua versão, na sua Bíblia? Consuelo? Conheceu? Na sua que está aberta aí, qual é? Leia o verso 1 para nós, por favor. Amém. Gênesis 4, verso 1. Na sua versão, minha amada. Isso, leia para nós, por favor. Aleluia. Muito obrigado. Querida irmã Dária, na sua versão, como está escrito? Aleluia, muito obrigado. E a sua versão, querido irmão Elvis? Aleluia, muito obrigado. A minha está escrito: e Adão conheceu Eva, sua mulher,
E ela concebeu e teve Caim e disse: concebi um homem do Senhor. Olha aí. A única versão que está diferente aqui é da moça. E Adão teve relações com a sua mulher, né? Você está entendendo? Conhecer para Deus é conhecer intimamente, conhecer profundamente, conhecer do interior. Isso é conhecer. Deus quer que você o conheça e Ele quer conhecer você. Ele quer ter intimidade com você, uma intimidade tão profunda quanto uma relação sexual. Quem está entendendo? Isso é ser conhecido por Deus. Isto é conhecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias alguns chegarão para Ele, para Jesus, e dirão: Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome curamos, operamos milagres, em Teu nome expulsamos os demônios. Jesus diz para eles, olha para eles e diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, praticantes da iniquidade, ou trabalhadores da iniquidade. Perceba que Jesus, ele não reprovou, não disse assim: mentira, foi no meu nome não, ou mentira, não era eu que estava operando através de vocês, não. Jesus não desmentiu eles. Ou seja, estes fizeram todas essas coisas de fato no nome de Jesus. Profetizaram e aconteceu, curaram e aconteceu, expulsaram os demônios e aconteceu. Porém, eles eram praticantes da iniquidade, eles eram praticantes conscientes de pecado. Não eram conhecidos de Deus, não eram conhecidos de Jesus, não tinham intimidade com Jesus. Jesus não tinha intimidade com eles. Você está entendendo? O que nos dará acesso à eternidade com Jesus, amados, é o quanto nós somos conhecidos por Ele e o quanto nós conhecemos dele. Relacionamento, diga relacionamento, intimidade. É por isso que a palavra de Deus retrata a igreja como a esposa de Jesus. Você está entendendo? Porque só a esposa pode ter relação com o marido. Só o marido pode ter relação com a esposa. Claro que isso é uma figura, amém? É uma figura, é um exemplo, é uma figura de linguagem, para que nós entendamos que somente a igreja de Jesus pode ter relacionamento com Jesus. Quem não é igreja não pode ter relacionamento com Jesus. E Jesus não pode ter relacionamento com estes. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, a suiederecaia labaxia. Meu Deus. Eu vou falar tudo, Jesus. Posso falar tudo, irmãos? Você sabia que quando um homem casa com uma mulher e essa mulher passa a ser sua mulher, depois de um período de casamento, se essa mulher fizer um exame a nível ósseo, vai encontrar o DNA do seu marido dentro. Você sabia disso? Irmãos, quem criou o sexo foi Deus. E Ele criou para ser a representação física perfeita do que acontece no Espírito. Ambos dois se tornam uma só carne. Então, quando o DNA do homem passa a estar dentro daquela mulher, há uma ligação. De fato, eles passam a ser uma só carne. Não somente na alma, não somente no espírito, mas também a nível material. Carne, osso,
Aleluia! Isso é incrível. É por isso que a mulher vai adquirindo características do seu marido. Você consegue entender? As manias, a linguagem, alguns comportamentos, uma ligação perfeita. Exatamente o que acontece, amados, quando nós nos tornamos um com Jesus. O DNA de Jesus passa a estar dentro de nós. Não, você não entendeu. O DNA de Cristo Jesus passa a estar dentro de nós. E nós passamos a ter as características dele, o falar como dele, as manias dele. Isso vai determinar se nós vamos passar a eternidade com ele ou não. É o quão conhecido dele nós somos, e quanto nós conhecemos dele, o quanto dele foi gerado em você, em mim, em nós. Por isso que ele é a porta, sim ou não? Por isso que ele é o caminho, sim ou não? A medida, a estatura, o crivo para entrar na eternidade e viver para sempre com ele, é ele mesmo. Então quando você e eu chegarmos diante de Jesus, ele vai olhar assim e vai ver o quanto dele já foi gerado dentro de você, de mim e de nós. Eu não sei você, mas isso me leva a querer mais dele, mais intimidade com ele, mais relacionamento com ele. Oh glória! Você está aqui ou já evaporou, irmão? Quem pode dizer obrigado, Jesus? Esse tem que ser o alvo da tua vida. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E eu não falo conhecê-lo historicamente, não. Tem muita gente que tem conhecimento histórico de Jesus. Não. É importante, mais do que isso, é conhecê-lo intimamente, é conhecer a pessoa dele, é estar com ele. Queridos, eu não sei o seu nível de maturidade, se você vai entender, mas eu já quero liberar isso. Jesus está doidinho para ter um encontro com você, cara a cara. Pastor, quer dizer que Jesus quer que eu morra? Não. Mas se você quiser só vir aqui orar, a gente já ora, você já vai logo. Quem quiser, só vir correndo aqui na frente, amém? Irmãos, é totalmente possível ver Jesus face a face, ainda nessa carne. Um dia, Jesus falou comigo através de uma pessoa e disse assim: filho, eu tenho visto o teu desejo de me ver, e eu quero muito mais do que você mesmo, e já tem um dia marcado, eu estou te preparando. Pensou você deitar para dormir? Oi? Raramente. Minha visão não é tão aberta. Pronto. Uma bola de luz, né? Era um anjo. É assim que eu vejo. Você lembra que foi enviado uma escolta contigo, né? Você já vi uma vez. Assim que eu fui consagrado, voltei de Curitiba, eu vi. Só que ele estava crucificado. Quem quer saber como foi? Foi muito estranho, sabe? Eu vi Jesus crucificado. Só que a maneira que ele se apresentou para mim foi como se fosse desenho, sabe? Aquele desenho? Foi como se fosse desenho. E foram 3 cenas diferentes. Eu vou falar só 2.
que a outra não cabe nesse contexto. A primeira eu vi crucificado, e essa foi a primeira cena. A segunda cena, eu vi um abismo, um penhasco, e eu vi milhares e milhares de pessoas indo em direção a esse abismo, esse penhasco, e sendo precipitadas, caindo, exatamente. E eu falava, eu entrava em desespero, eu entrava em muito desespero. Eu falava: o que eu faço? O que eu faço? E uma voz dizia: ruja como um leão. Aí eu começava: uau, uau, uau. E quando eu voltei dessa visão, foi muito interessante, porque me veio uma convicção que não era o rugir como um leão, imitando o leão, mas era fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Isso que vocês veem hoje e muito mais, para que essas vidas não se percam, elas não morram sem conhecerem a Ele. Mas eu quero vê-lo face a face, tipo, sim, assim como eu estou te vendo, e bater um papo legal, sabe? Totalmente, não duvido. Nossa, é totalmente possível. Você quer ver como é possível? Quem quer ver? Abram comigo 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Aleluia. Todos sabem que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo levantado fora do templo, né? Jesus tinha uns 12, sim ou não? Ok. Ele mesmo escreve que ele é como se fosse um abortivo, alguém que nasceu fora do templo, certo? E quantos lembram da última ceia? Quando Jesus estava sentado à mesa com os 12. Ali ele transmitiu a liturgia da ceia, não foi? E tendo pegado o pão e dado graças, partiu e distribuiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Falando nisso, nós vamos ter a primeira ceia com os discípulos, viu? No ano que vem, amém? Louvado seja Deus. Fiquem preparados. Fazer isso em memória de mim. E depois de ter iniciado, ele pegou o cálice e disse: tomai dele todos, que este é meu sangue que é derramado em favor de muitos. Quantos discípulos tinham à mesa? 12, né? Agora abram comigo aqui 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Até aqui? Prestem atenção. O apóstolo Paulo não estava lá com os 12. Como ele soube disso? Alguém contou? Não. O próprio Jesus. Ele disse: porque eu recebi do Senhor. Em outras palavras, eu recebi diretamente do Senhor aquilo que eu
estou transmitindo para vocês. Não. 14 anos. A gente lê, parece que foi rápido, né? Foram 14 anos. Isso. Ele recebeu diretamente Jesus. Quantos dias o apóstolo Paulo ficou cego, irmãos? Quantos dias? 3 dias. Nesses 3 dias, ele ficou tendo experiências com Deus, com Jesus. Ele já viu Jesus na luz, não foi? Caiu do cavalo e ficou cego. Do clarão que ele viu. Isso. Ele foi o único que viu Jesus. É totalmente possível ver Jesus. Jesus, ele pode se apresentar como ele desejar, como um ser humano ou um ser que emite muita luz. Você está entendendo? Ele decide. Então, se ele quer que você o veja, você o vê. Se ele quer que você só veja a glória dele, o parte da glória, que nós não suportaríamos, ele vai lhe mostrar um fragmento da sua glória, como foi lá no monte, lá com os seus discípulos, os 3. Ele mostrou o seu corpo glorificado que resplandecia. É totalmente possível, amados. Então, que você tenha esse desejo de conhecê-lo, não somente através das Escrituras, mas realmente vê-lo face a face. Já pensou? Todas as noites você tem um encontro com Jesus, você deitar para dormir e um anjo do Senhor vir pegar você, pelos cabelos, ou pela perna esquerda, aleluia, ou pelo braço, levar o teu espírito para um jardim, e ali você tem um encontro com o seu Senhor. E enquanto o teu corpo descansa, o teu espírito que não dorme, fica tendo relacionamento com Ele, conversando com Ele, brincando com Ele, Ele te ensinando, Ele falando acerca de coisas passadas, de coisas presentes e de coisas futuras. Isso é totalmente possível, mano. Mas é pra gente maluca, amém? Tem gente maluca aqui? Eu sou maluco. Está escrito. Paulo foi ao terceiro céu. É o próprio Paulo. Só que ele, para não se orgulhar, não parecer ser prepotente, ele diz: havia um homem que, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi ao terceiro céu. Exatamente. É possível ir ao céu, irmãos. Aqui em vida. É possível. Amém? Mas já falei muito, amém? Deixa isso para o futuro. Vocês são discípulos? Sim ou não? Então vocês têm que ir ao céu, irmão. Amém? Eu vou ensinar vocês no futuro. Mas antes a gente vem desde a base. Falando nisso, Ruios School, amém? A gente vai começar ano que vem. Todos os discípulos são obrigatórios. É obrigatório para os discípulos participarem. Quem é só visitante, a gente abre. Quem só quer congregar, quem quer ser discípulo, a gente abre também. Mas os discípulos são obrigatórios. É obrigatório participar. Sabe por quê? Porque eu estou gerando Cristo em vocês. Fala. O apóstolo Paulo? Irmão, tu tem uma revelação sobre isso. Só que eu vou falar só no que vem. Deixa eu perguntar para vocês, tá? Eu vou entregar aqui, tem que dar tempo, porque a mensagem de hoje ela é bem curta. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que o meu avô sabe. Já é, você sabe. Não fale. Deixa para os amados pensarem um pouquinho. Paz, meu querido. A pergunta é: quantos discípulos haviam?
ali nos dias de Jesus? Quantos discípulos? Os primeiros. Quantos eram? Então, da primeira leva. 12. Quantos você acredita que eram? 12. Me dê um número só. Não, me dê um número, 12. 12? Quantos discípulos tinham? Originais, os primeiros. 12. Quantos discípulos tinham no tempo de Jesus? Os primeiros. Não, os primeiros. 12, né? Como é que é? Tá bom, vou passar. Mas vamos lá. Então vou trazer para vocês aqui, ó. Até um dia desses, eu acreditava que eram somente 12 também. Porque foi o que nós aprendemos. Agora vamos mudar a pergunta. Quantas tribos de Israel havia? 12? Quantas? Todos concordam que 12? Sim ou não? Não. A terra foi dividida em 12, não foi? 12 territórios? Sim ou não? A herança? Foi. Mas havia uma tribo que não poderia ter herança. E eu falei aqui no altar. Que tribo era essa? Tribo de Levi. Então 12 mais a tribo de Levi são quantos? 13. 13 tribos havia em Israel. 13. A 16ª. Não. 13. 13 tribos. Se conta 12. Mas são 13 no total. 13. Isso. Isso. Entendeu? Então, se eram 13 tribos em Israel, não faz sentido serem apenas 12. Eram 13 apóstolos. Diga prova, pastor. Só vou provar com sua. Ninguém quer que eu prove mais não. Diga prova, pastor. Tinha os 12. Sim ou não? Quem era o primeiro apóstolo? Quem foi o primeiro apóstolo? Quem? O primeiro apóstolo. Jesus Cristo. Jesus Cristo mais 12 são quantos no total? 13. Exatamente. Para que ele fosse indesculpável. Para que Judas não pudesse chegar e dizer assim: o Senhor não me deu oportunidade, o Senhor não me amou, o Senhor me tratou com diferença. Isso. Agora eu preciso terminar o resto da revelação, né? Então Jesus era o primeiro apóstolo. Porque, gente, você só pode dar aquilo que você tem. Um pastor, ele não pode levantar um apóstolo. Você está entendendo? Porque a unção que o pastor carrega é uma unção pastoral, não apostólica. Então somente um apóstolo pode levantar um outro apóstolo. Você está entendendo? Você se segura para... Tá. O apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Agora você entende por que Jesus foi o primeiro apóstolo. Porque ele foi enviado por Deus para cumprir uma obra, uma missão. Amém? Então qual é a função do apóstolo no corpo de Cristo? Primeiro,
fazer com que conduzir a igreja a ser uma igreja apostólica, uma igreja enviada para cumprir uma missão, porque essa é a função do apóstolo. Ele é enviado para cumprir uma missão. Então o apóstolo, ele vai para um lugar e ali ele estabelece o reino de Deus, ele cumpre o propósito. Ele estabelece, ele planta igrejas, planta ministérios, ele levanta pastores, levanta mestres, levanta evangelistas, levanta profetas, e levanta outros apóstolos também e os envia para cumprir a missão. Essa é a função do apóstolo. Respondi? Então o apóstolo ele vai além das fronteiras. Por isso que o apóstolo Paulo ele foi para os gentios, e o apóstolo Pedro para os judeus. Amém? Tem outra pergunta? Já respondi tudo. Sim, agora vou responder com a revelação. Então eram 13 apóstolos. Jesus o primeiro, depois levantou mais 12, 13. Ok. E no final me perguntem, por que 13, pastor? Tá bom? Só para mim não me esquecer. Ok. Judas, depois que traiu Jesus, ele foi para o seu lugar, não foi? Suicidou, morreu. Quantos sobraram? 12. Jesus, depois de morto e ressurreto ao terceiro dia, ficou 40 dias com os seus discípulos, mas depois ascendeu aos céus. Quantos ficaram? 11. Está completo ou incompleto? Aí, lá em Atos capítulo 1, Pedro, ele tem uma ideia. Pedro, ele mexendo ali com seus botões, já tinha o Espírito Santo fala para ele, ó, precisamos levantar outro apóstolo. E aí, eles levantam quem? Matias. Quantos tem agora? 12. Está completo ou incompleto? Por isso que veio o nascido fora do tempo, chamado apóstolo Paulo, o 13º apóstolo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, é o único, gente, que diz assim, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele diz mais também, daqui em diante, ninguém me perdoa, pois eu completo em meu corpo o que faltava das marcas de Jesus Cristo. Você está entendendo? Qual era a pergunta que eu pedi para vocês de fazer? 13. Quantas horas tem um dia? Quantas horas tem um dia? 24, né? Das 6 da manhã ao meio-dia, são quantas horas? Das 6 ao meio-dia? Das 6 horas ao meio-dia? São 6 horas? Certo. E da meia-noite às 6 da manhã são quantas horas? 6 mais 6? 12. Então quando o ponteiro dá uma volta completa, de meia-noite ao meio-dia, foram quantas horas? 12. Meia-noite ao meio-dia, 12 horas. 12 é fechamento. Fecha. O dia fecha, não é? E quando é que o dia vai abrir? Quando é que a hora vai abrir de novo? Vamos lá. Isso, 1 hora. 13 horas. Passou mal? Pois é, eu preciso, o Senhor está falando para mim lá em casa que eu preciso orar por uma coisinha aí. Me lembra, por favor.
Então, qual é a hora de abertura? 13 horas. Você está entendendo? É preciso 13 para abrir algo. Para abrir um novo tempo, abrir um novo ciclo, abrir uma nova estação. 13. Por isso, de 13 apóstolos. Porque o Senhor estava inaugurando uma nova era, um novo tempo, em nome de Jesus. Tudo respondido? Vamos embora? Vamos lá, vamos finalizar em nome de Jesus. Queridos, ontem o Pai, Ele veio nos ensinando a sermos gratos, não é? A sermos gratos em todo o tempo, e diante de todas as situações, circunstâncias. Ok? Nós aprendemos que a gratidão, ela restitui, a gratidão prospera, a gratidão traz alegria, traz paz. A gratidão é uma chave extraordinária, e é uma chave para vencermos neste tempo. Quem é grato, nós aprendemos que este faz história e é lembrado por ela. Hoje o Pai, Ele quer nos mostrar o fim dos ingratos. Qual será o fim dos ingratos? Oi? Deve ser bom, não? Será? Qual será o fim dos ingratos? Será que é bom? Será que é ruim? Será que é amém? Vamos descobrir juntos, amém? Glória a Deus. O ingrato, olha só, se aquele que é grato, ele é feliz, ele tem paz, ele prospera, ele vive de bem com a vida, ele avança, ele faz história, é lembrado pela história. O ingrato, pelo contrário, ele é insatisfeito. Ele nunca está satisfeito com nada. Sempre falta alguma coisa para o ingrato. Nada está bom para ele. Não é? Dessa forma, ingrato. Ele é negativo, só vê o lado negativo, não consegue ver o lado positivo das coisas, não consegue ver o lado bom. É negatividade ao extremo. Terrível. Ingrato. Ele é triste. O ingrato, a ingrata são tristes, são mal-humorados, azedos, amargos, terríveis. É murmurão, só vive murmurando. Ah, porque falta isso, falta aquilo, acontece isso. É invejoso o ingrato. Está de olho nas coisas alheias e não vê o que tem, não enxerga o que tem, aí fica olhando para o dos outros. Ingrato. E a pior, exatamente. Aí você vê que a raiz da inveja é a ingratidão. A raiz da murmuração é a ingratidão. A raiz do mau humor é a ingratidão. Da negatividade é ingratidão. Da tristeza é ingratidão. Claro que tem outros fatores, mas a principal é a ingratidão. Da insatisfação, do insatisfeito, ingratidão. De todas estas características do ingrato, tem a pior. Quem quer saber? O ingrato, ele é desleal. Ele é desleal. Ele não é leal. Porque enquanto estiver bom para ele ou para ela, tá ali, tá bacana, tá leal. Mas no dia que não estiver mais bacana para ele ou para ela, pula fora, vai para outro, vai para outro. Você está entendendo? Exatamente. Exatamente. Fácil.
Qual será então o fim do ingrato, da ingrata? Abram comigo em Juízes capítulo 6. Eu quero te dar um panorama aqui rapidamente. Você vai gostar de conhecer essa história. Juízes, lá no início, pouco antes do tempo dos reis, Juízes capítulo 6. Essa história é muito linda, muito bacana. Todo mundo lembra dos 300, de Esparta, Mas irmãos, mais poderoso do que os 300 de Esparta são os 300 de Gideão. Amém ou não amém? Olha só, está escrito aqui, vamos ler no verso 1 a 16. E os filhos de Israel, preste atenção como começa o texto. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor. O que eles fizeram? E o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Olha como começa o texto. Os filhos de Israel quebraram o pacto, a aliança com Deus, e o próprio Deus os entregou a uma nação estrangeira, aos midianitas, ao povo de Midian. Durante quantos anos? 7 anos. Verso 2: E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas, que são os montes, e cavernas e fortalezas. Começaram a viver e tocar debaixo da terra, irmão. Olha, terrível, Verso 3: E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com seu gado e suas tendas, e vinham como locustas ou gafanhotos, em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Meu Deus, olha o que Deus estava fazendo aqui com o povo de Israel. A menina dos seus olhos, que foi infiel à aliança, que foi ingrata. Deus havia dado a eles a terra que manda leite e mel, aquela terra lá que ele prometeu a Abraão. Você vê que aqui são os filhos de Israel. Quem foi Israel? Qual era o nome de Israel antes de ser Israel? Jacó. Os filhos de Jacó. Aqui estão os descendentes das 13 tribos de Jacó, de Israel. O povo se multiplicou, o povo recebeu a promessa de Deus. Deus só estabeleceu algo, gente, uma coisa só: sejam fiéis, sejam leais, não adorem outros deuses além de mim, não façam para si imagens de escultura para adorar, nem de coisas semelhantes na terra e nem de coisas semelhantes no céu. Não matem, não roubem, não cobicem o que é do próximo, nada que é do próximo, nem a mulher, nem o escravo do próximo. Aleluia. E vários outros mandamentos, os 10 mandamentos, só isso. Que era o quê? Era a conduta que eles tinham que ter. E eles tendo essa conduta, estariam demonstrando fidelidade, lealdade, a aliança com Deus. E Deus os protegia das nações inimigas. Se as nações viessem contra eles, eles prevaleciam facilmente. O Senhor dava graça, mandava chuva. O Senhor repreendia os gafanhotos, o migrador, o devorador, o portador, o destruidor.
Eles seriam prósperos, abundantes. Olha o que eles fizeram. Fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, ou seja, foram desleais. O que é isso? Ingratidão. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. E olha que vida difícil eles estavam tendo, né? Primeiro, tinha que viver tocados em buracos, cavernas, fortalezas, covas. Segundo, tudo aquilo que eles produziam, o povo vinha e devorava. E eram como gafanhotos. Quem já viu gafanhoto devorando, um exército de gafanhotos devorando algo? Depois dê um Google, gente. Coloca assim: nuvem de gafanhotos devorando plantação. Você vai ver que é assim, ó. Eles enchem, já era, não tem mais nada. Assim eram estes povos. Eles plantavam, eles cultivavam, eles criavam animais e eles subiam, iam assim, ó, como um exército varrendo tudo, não deixava nada para o povo de Israel. Misericórdia, hein? Verso 6. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ó. Depois que estava ruim, né? Foi clamar. Mas Deus é misericordioso, sim ou não? Deus é bom, sim ou não? Verso 7, perdão. E sucedeu o quê? Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. Diga, um profeta. Perceba que não foi um anjo, foi um profeta. Aos filhos de Israel, ele disse: olha o que o profeta disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa de servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor. Agora foi um anjo, sim ou não? E se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e o seu filho Gideão. Digam, Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Você sabe o que é lagar? Lagar era como se fosse um tanque aonde se colocavam as uvas. E ali, com os pés limpos, aleluia, um homem ou vários homens ficavam ali pisando as uvas. Aí nesse tanque tinha um buraquinho assim, ó, que saía o sumo, o líquido das uvas. Daí, assim que era extraído o vinho, o suco que depois fermentava com o tempo. Amém ou não amém? Agora preste atenção, aonde Gideão estava? No lagar. E ele estava pisando uva, sim ou não? O que ele estava fazendo? Malhando trigo. Sabe como é que malha trigo? Você pega, vai batendo assim, ó. Vai caindo as sementinhas, vai caindo as casquinhas. Depois, só soprar. As cascas voam, ficam só as sementes. E olha o que Gideão estava fazendo: debulhando trigo ou malhando trigo em lugar de pisar uvas. Por quê? Você lembra que tudo que eles cultivavam viam os midianitas e o povo ao redor e devoravam? Era a única maneira deles terem o mínimo para sobreviver. Foi exatamente fazendo isso
E o anjo do Senhor encontrou Gideão. Vamos seguindo. Verso 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Oh glória! Pensou o anjo aparecer para você e dizer isso? Eita! E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, ou vai nesta força, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Ele disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Perceba que Deus enviou o seu anjo para falar com Gideão. Gideão estava deitado na rede? Sim ou não? Estava trabalhando, né? Deus não chama preguiçoso. Olha para o irmão do lado e diga: irmã, Deus não chama preguiçoso para fazer uma grande obra. Você está entendendo? Gideão estava o quê? Malhando trigo no lagar. O que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas do seu pai. O que José estava fazendo? Administrando a prisão onde ele estava preso. Você está entendendo? Deus não chama desocupado, nem desocupado. Chama pessoas que estão fazendo alguma coisa. Amém? E para quê? Para o que Deus chamou Gideão? Para libertar o povo de Israel de debaixo da opressão dos midianitas. Amém, irmão? Aleluia. Deus me chamou lá de trás dos ferros, irmão, das barras, dos halteres, das anilhas, das máquinas de academia. Foi de lá que Ele me trouxe. Estava cuidando da academia para o dono, e Ele pegou e o chamou para libertar pessoas de debaixo da opressão do diabo. Aleluia! Aleluia! Por causa do que? Da infidelidade do nosso ancestral comum, Adão. Adão quebrou a aliança com Deus, foi ingrato, foi desleal a Deus. E todos nós, por causa de Adão, nascemos apartados, afastados de Deus, debaixo do jugo de escravidão do diabo, do pecado, oprimidos. Aleluia. Deus chamou Gideão. Deus me chamou, irmão. E há pessoas aqui que Deus chamou para isso também. Aleluia. Lá em Juízes 7, só vou falar aqui, vou ler. Há uma seleção. Mais de 1000 homens se prontificam para a batalha. Mas Deus olhou e disse assim: esses homens são muito numerosos, esse exército tem gente demais. Então Deus começou a provar o exército. Começou, disse: Gideão, esse povo é muito numeroso. Se vocês ganharem, esse povo vai dizer que foi pela força de vocês, foi pela força deles e não pela minha força. Então, vou passar minha peneira, Gideão. Faz o seguinte, pergunta quem está com medo. Aí, Gideão: quem tiver com medo, levante a mão. A maioria levantou. Volta para casa. Voltaram para casa. Os medrosos, os tímidos. Deus olhou e falou: ainda tem gente demais, Gideão. Faz o seguinte: os tímidos, quem está com timidez de ir para a batalha, receoso, levante a mão.
Levanta um bocadinho, volta para casa. E foi diminuindo o número. Mas Deus olhou e falou: ainda tem gente demais, Gideão. Faz o seguinte, manda eles irem beber água lá no ribeiro. Aqueles que colocarem água na mão para beber, pode mandar para casa. Mas aqueles que se abaixarem até a água e lamber a água como se fosse um animal, estes eu escolhi para pelejar a minha peleja de leão. Quantos sobraram? 300. Aleluia. E Deus falou assim: Gideão, levanta-te com o exército, os 300, e vão, peleje, porque eu os entreguei. Mas Deus conhecia o coração de Gideão, sim ou não? Disse assim: Gideão, mas se você tiver com medo, chama fulano de tal e vão juntos, sem verem vocês diante do povo. Você vai ver o que está acontecendo. E ele pegou e foi, porque estava com medo. Amém ou não amém? Chegando lá, ele ouviu um cara do exército lá comentando com o outro que a fama de Gideão era grande. Deus deixou o Gideão famoso, irmãos. E quando eles contavam a história de Gideão, eles ficavam com medo. O seu coração se desfalecia, se derretiu como manteiga. Gideão, olhando isso, ficou cheio de coragem. Oi? Os inimigos. Gideão ficou cheio de coragem. Voltaram e falaram: vamos embora. Tá no papo. Deus nos entregou de fato o nosso inimigo. Ou se Deus olhava ali, tu duvidou? E a gente que é assim, né? Graças a Deus que Deus é paciente. O que aconteceu? Os 300 começaram a tocar trombetas. O que eles tocaram? Sabe o que aconteceu? O exército achou que era a multidão se aproximando. E eles começaram a ficar desesperados, saíram correndo, um para o lado, outro para o outro, e começaram a se bater e tudo mais. E Deus trouxe grande confusão no arraial inimigo. E eles começaram a se matar. Um puxava a espada para o outro e se matava. Do mesmo grupo, do mesmo exército. E o que aconteceu? Depois, os que começaram a fugir, Gideão deu ordem, e os soldados, os 300, foram atrás e mataram eles. Pegaram e capturaram os seus príncipes, mataram eles. E assim o Senhor entregou Midian nas mãos do povo de Israel. Com quantos homens? 301. Aleluia! Nosso tempo de apontar, irmão. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Quando eu estava falando, me veio que foi se curvaram como animal. É isso que está escrito aí? Ou foi os que levaram água como boca? Foram escolhidos? Isso que? Assim fez o seu povo de água, o Senhor. Sim, é o contrário mesmo, amados. Muito obrigado, meu amado. Os que ficaram de joelhos foram reprovados. Os que pegaram a água na mão e lamberam, estes foram aprovados. Foram 300 no total, né? Isso me soa estranho, porque fiz uma mistura. Não estavam vigilantes. Amém. É isso mesmo. Então vocês entenderam? Os que pegaram a água na mão e lamberam. Glória a Deus. Obrigado, meu amado. Amém. Vamos lá em Juízes 8, por favor. Vamos ler a partir do verso 22.
Deus deu liberdade ao povo de Israel. Verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhes disse: eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. Sabe o que Gideão estava dizendo aqui? Não sou eu que vou governar, Deus, o Senhor governará através de mim e dos meus filhos. Aleluia. Pulem para o verso 30 agora, por favor, e vamos ler até o 35. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. Naquela época, gente, pela vontade permissível de Deus, ok? Permissível. Deus não estava aceitando, ele estava tolerando, podia. Hoje não pode. Amém? Glória a Deus por isso. Pensou? Tem que cuidar de várias esposas. Se uma já não dá conta, imagine várias, não é? Sangue de Jesus tem poder. Deus é maravilhoso. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado. Aleluia. Verso 31. E a sua concubina, que estava em Siquém, ela também lhe gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque. E Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Abiezritas. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão. Vamos ler esse texto juntos? Verso 33. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal-berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados, nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. Quem pode dizer misericórdia? Povo doido, né? Deus levantou um homem para livrá-los da opressão dos seus inimigos, para pô-los em liberdade, para governá-los com retidão, com justiça, com graça, com o favor de Deus, Deus agindo através deles. E só foi esse homem morrer que o povo voltou a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. Povo doido, não é? Mas sabia que muitas pessoas são assim? Sabia disso? Muitos são assim, doidos. Só coisa de doido, mas doido do lado negativo, no sentido negativo da palavra. Parece que comem cocô, um povo desse, não é? Mas ainda hoje muitos são assim. Basta o pastor viajar e começa a fazer o que é mal. Basta o pastor morrer, não é, meu amor? Que começa a fazer o que é mal diante dos olhos de Deus. Existe isso, pastor? Existe. Existe. Basta sair da presença do pastor e começa a fazer tudo ao contrário do que fazia na frente do pastor. Isso é coisa de doido, sim ou não? Irmãos, pense numa frustração que Gideão ficou lá no lugar dos mortos, esperando, lá no paraíso, olhando aquela situação do povo. Diga ingratidão. O povo não foi grato a Deus, o povo não foi grato a Gideão, e nem foi grato à família de Gideão.
Você está entendendo? A ingratidão é um câncer, irmãos. É um câncer. Infelizmente tem contaminado a muitos. Pense no tempo que Gideão gastou. Pense no perigo que Gideão correu. Pense na aflição da família de Gideão, sabendo que ele estaria na frente de uma batalha. O povo não se lembrou de nada disso, nem parou para pensar. Ingratidão. Ainda hoje esse câncer existe, Muito tempo atrás isso aconteceu, assim não, mas ainda hoje acontece. Pessoas que através de um homem que o Senhor levantou nesse tempo são curadas, são libertas, passam a prosperar, começam a ter a verdadeira alegria, a verdadeira paz, mas só aconteceu uma coisinha pequenina que desagrada essa pessoa. A pessoa está com os 2 pés, cospe e vai embora. Ou algumas só recebem um alívio, não é? Aí estava como aquela mulher lá do exemplo de ontem, vivia com dores, era Maria das Dores, vou chamar assim, Maria das Dores. E aí, há anos, né? Mais de 2 anos. E aí, em menos de 2 minutos, é curada. Sai antes de o culto acabar e nunca mais volta. O que é isso? Ingratidão. Ingratidão. A mesma coisa de uma história que eu ouvi. O pastor chegou um casal tranqueira na igreja. E tem gente que é tranqueira, tem irmão? Chega arrebentado, ferrado, sabe? E chega porque é o último recurso, porque já tentou de tudo. Até lá no lado errado das coisas foi, mas não deu jeito. Então falaram, não, só me resta ir na igreja. Aí chega na igreja, o pastor coloca debaixo do braço. O pastor começa a aconselhar, o pastor ora, o pastor ministra, o pastor libera da bênção, o pastor ensina o princípio, o pastor sacrifica, gasta horas, 6, 5, 7, 10 horas em uma conversa, aconselhando, fazendo um mapeamento espiritual, fazendo uma limpeza na vida em todas as áreas. Aí a pessoa começa a fluir, aquele rosto abatido, começa a ver luz, começa a resplandecer, começa a se alegrar. Estava quebrado, começa a prosperar. Essa história eu ouvi. No primeiro mês, depois que depois fez todo o trabalho, né, de limpeza, aconselhamento, papapá, o pastor disse assim: vocês não vão falir. Eles tinham empresa. Vocês não vão falir. Se vocês falirem, eu sou um falso profeta, eu não sou de Deus, e vocês podem sair contando para essa cidade toda que eu não sou de Deus. Mas se vocês prosperarem, saiba que o Senhor é comigo. No primeiro mês, pessoal, o casal que estava, não era nem no 0, era no negativo, chegou e falou: pastor, já estamos lucrando, pastor, primeiro mês. Dízimo, R$50. Segundo mês, pastor, a gente prosperou um pouco mais, pastor. Amém. Deus continue abençoando. O pastor orando, o pastor aconselhando, o pastor dando ideias pelo Espírito Santo, direções. R$500. Terceiro mês, R$1.000. Quarto mês, R$5.000. Sexto mês, R$15.000. Sétimo mês, 25 mil. Oitavo, 50 mil. E aí foi 1 ano e meio. Quanto tempo?
R$ 200.000. Eu estou falando de dízimo. Quando completou um pouco mais de um ano e meio, cadê a família? Cadê o casal? Tentou contato, nada. Buscou saber o que aconteceu, nada. Um dia, depois de um bom tempo, encontra o casal, a família. E aí, fulano, tá bem? Tá bem mesmo? Pastor, aqui, sabe como é que é, pastor? Pastor, precisamos confessar. O que foi? Quando o dízimo passou a chegar em R$ 500.000, nós não conseguimos, pastor. Nós saímos da igreja porque nós não conseguimos dar esse dízimo para Deus. Sabe como é que estava aquela família, aquele casal? Tudo arrebentado. Pergunte por quê, pastor? Abram comigo Mateus capítulo 27, para finalizarmos. Mateus 27, vamos ler do verso 1 ao 5. O demônio das 9 horas já está atacando, já? Demônio das 9? Vocês não sabem o demônio das 9, não? Não? Toda igreja tem. Aqui eu creio que não tem, não, mas pergunto para saber, né? Vocês nunca viram, não? Irmão, se começar a entortar a mão assim, ó, pode ter certeza que é o demônio das 9. Se o irmão do celular começar a entortar o braço assim, ó. Quem está feliz com Jesus aí? Eita glória! Mateus 27, do verso 1 ao 5. Está escrito: e chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, amarrando, levaram e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, você lembra de Judas? Aquele que foi chamado e contado entre os 12, aquele que comia na mesa, aquele que dormia no mesmo ambiente, aquele que ouviu todas as ministrações de Jesus, viu a maioria das operações, os milagres, as curas, as libertações, é esse Judas. Aquele que estava lá na mesa, lá quando Jesus partiu o pão e serviu o vinho na ceia, esse mesmo traiu Jesus. O que Judas fez? O que Judas fez? O que ele fez, irmãos, com Jesus? Desleal ele foi. E vamos continuar o texto. Vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: o que é isso para nós? Veja você isso. Tipo, não é problema nosso. Foi você que fez, já te paguei, te vira. Verso 5: e ele, Judas, lançou as moedas de prata no templo e partindo foi enforcar-se. Até aqui. Sabe qual é o fim dos ingratos? O fim dos ingratos é a entrega aos inimigos para a destruição. A entrega
aos inimigos ou ao inimigo para a destruição. O povo de Israel, por sua ingratidão, era entregue nas mãos dos midianitas, dos inimigos, ou de qualquer outro povo estrangeiro. Judas, por sua ingratidão, foi entregue a quem? Ao próprio diabo. Você está entendendo? Todo aquele que é ingrato, uma hora vai de mal a pior, até ser completamente destruído. Foi o que aconteceu com essa família. Foi o que aconteceu. Eu tenho só mais uma história. Fique de pé enquanto eu conto essa história, por favor. Pastor, tem volta para o ingrato? Tem graça de Deus, amém? Um casal, eles passaram por um momento muito baixo, muito difícil. E a irmã da mulher, da esposa desse homem, acolheu eles, acolheu dentro de casa. Se tem uma ideia, gente, eles não tinham dinheiro nem para pagar um aluguel. Preste atenção que essa história, além de mexer com você, vai te trazer uma chave, porque você vai precisar em algum momento da sua vida para ensinar alguém. E aí, a irmã da mulher do homem, desse casal, começou a ajudar. Começou a entregar a parte do dinheiro que ela recebia para eles se reerguerem. E aí, se não me falha a memória, eles juntaram um montante e abriram o brinquedo. E eles começaram a investir. Começaram a prosperar. De repente, eles já não estavam mais morando na casa da cunhada, mas sim em um condomínio de luxo. Quem pode dar glória a Deus? Em um condomínio de luxo. Só que chegou um tempo que as coisas começaram a dar para trás, não mais para frente. E eles eram fiéis, irmãos, crentes fiéis, primiciavam, dizimavam, ofertavam. O pastor estava necessitado de alguma coisa, eles eram os primeiros a doar, a dar. Eles tinham um coração para isso. O pastor nem pedia, eles queriam de bom coração. Oravam, buscavam o Senhor, mas estava tudo dando errado. Como assim? Não é? E um dia, ele já sem esperança, orando muito, pedindo ao Senhor resposta. Um amigo comum tinha um outro amigo que era pastor. E aí ele disse: olha, tem um amigo que é pastor e tal. E numa conversa, no encontro, eles acabaram contando isso. O pastor olhou para eles e disse assim: vão agora tirar aquela mulher daquela favela e ponham ela em uma casa digna. Porque o que vocês estão vivendo é fruto da vossa ingratidão. Irmãos, eles estavam dormindo em um condomínio de luxo, enquanto aquela que os ajudou lá atrás, no passado, estava dormindo em uma favela, em uma casa simples. E eles tinham condições para colocar ela em um lugar confortável, ela e toda a sua família. Por conta da ingratidão, eles estavam indo de mal a pior, estavam quase chegando à destruição. Quem está entendendo? O fim dos ingratos é isso: ir de mal a pior até serem destruídos. Mas há um caminho de volta. Eu costumo dizer que enquanto há vida, há esperança. Amém? Glória a Deus. Quantos foram edificados por essa palavra? Quem pode dizer obrigado, Jesus? Este é o tempo, amados, que nós devemos exercer a gratidão de uma forma mais intensa. Lembrando, este ano que inicia, tudo aquilo que semearmos neste ano
nós iremos colher pelos próximos 7 anos. Se semearmos em gratidão, o que colheremos? Mas se semearmos em gratidão, o que colheremos? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu poder, pelo teu Espírito que se move em nosso meio. Obrigado por tua graça, amor, misericórdia. Obrigado, Pai, por nos trazer o entendimento de que os ingratos, eles não prosperam, não avançam, eles não, Pai, eles não usufruem daquilo que o Senhor tem. Só os 11, Pai, permaneceram. Judas foi destruído, os 11 permaneceram. Meu Deus, da mesma forma ali no deserto, só Josué e Caleb usufruíram, e todos os demais, os 10, e todos aqueles milhares de homens e mulheres foram destruídos. Senhor, Senhor é Deus justo, nós reconhecemos a tua justiça e te pedimos mais uma vez, ensina-nos a sermos gratos. Gratos ao Senhor, gratos ao líder que o Senhor colocou em nossas vidas, a família, pela família, gratos à nossa família, aos nossos cônjuges, filhos, sobrinhos, parentes, irmãos, a sermos gratos pelo que temos. Se temos uma bicicleta, sermos gratos pela bicicleta que temos. Se temos uma moto, sermos gratos pela moto que temos. Se temos um carro, sermos gratos pelo modelo de carro, o carro que temos, pela casa que temos, pelas roupas que temos, pela comida que temos sobre as mesas, sobre as nossas mesas, pela vizinhança que temos, o bairro onde moramos, pela cidade, o país onde estamos. Sermos gratos. Ah, Senhor, livra-nos da ingratidão. Livra-nos da ingratidão, Pai. Livra-nos dos ingratos também, Papai. Em nome de Jesus, livra-nos, pois pior do que a rebelião, pior do que a dor da rebelião, é a dor da ingratidão. Em nome de Jesus, Pai, nós não queremos jamais sermos ingratos ou tornarmos a ser ingratos. Ajuda-nos em todo o tempo e em todas as coisas sermos gratos, darmos graças a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, porque esta é a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao momento de oferta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.